Pai, Senhor Jesus. Amém. Com frio ou sem frio, estamos aqui. Amém? A coberta deixou a gente vir, né? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 144. Glória a Deus, todos se encontraram? Amém. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em que me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, quem é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia os relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faze-os desbandar. Das alturas, estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos de seus estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis e que livra o seu servo Davi da espada mortal. Até aqui, irmãos. Amém. O salmo ele inicia dizendo que o Senhor é bendito e que ele treina as mãos dele para a guerra e os dedos para a batalha, né? Então, as nossas mãos, elas são treinadas por Deus, né? Nossos dedos é que são treinados para a batalha, mas quem treina é o Senhor. Então, quando a gente enfrenta a dificuldade ou quando a gente escuta rumores, o próprio Jesus disse que nos fins dos tempos nós escutaríamos o quê? Rumores de guerra. Quando a gente começa a escutar rumores de coisas ruins que estão para acontecer, de coisas que não dependem de nós o resultado, como que a gente tem que ficar? Com o coração do mesmo jeito que estava antes de saber alguma coisa. É nesse momento em que nós somos as testemunhas fiéis de quem Deus é. É nesse momento que as pessoas que estão lá fora vão olhar para nós e dizer assim: eles são testemunhas de que Jesus, ele faz. Porque enquanto eu estou aqui desesperado, eles estão calmos, eles estão em paz. E somos nós que estamos aqui com as nossas mãos estendidas. E quem é que vai preparar a nossa mão para a batalha? É o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos nos levantar? Glória a Deus, ele está aqui. Quem é como o nosso Deus? Não há ninguém como Ele. Não há ninguém. Não há ninguém como o Senhor. É Ele que faz. Aleluia, glória a Deus. Liberta os oprimidos. Quem
não é o que nós temos de força no nosso braço, não é o nosso conhecimento, não é o que nós temos que vai nos salvar, mas é Ele que tem poder para salvar, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para transformar. Esse é o nosso Deus. E nós esperamos ansiosamente pela vinda do nosso Deus, pela vinda do nosso Pai. Aleluia. Oh Senhor, é em Ti que nós encontramos descanso, Pai. É em Ti que nós encontramos abrigo, Senhor. Aleluia. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar. Pedimos, venha ao reino do Senhor.
sensibilidade do teu Espírito. Que a gente não se perca em nós mesmos. Que a gente não perca a essência, porque o Senhor é o Senhor. Precisamos nos ativar. Aleluia. Como eu amo os teus caminhos.
como tu és, Senhor, tu nos criaste como tu és, como tu és, Senhor, é uma honra para nós te adorar, como tu és, Senhor, tu nos criaste como tu és, como tu és, Senhor, é uma honra para nós te adorar. Levante as mãos para o grande eu sou, aquele que é e que há de vir. Levante as mãos para o grande eu sou. Outro igual não há, como tu és, Senhor, tu nos criaste como tu és, como tu és, Senhor, é uma honra para nós te adorar. Levante as mãos para o grande eu sou, aquele que é e que há de vir. Levante as mãos para o grande eu sou. Outro igual não há. Levante as mãos para o grande eu sou, aquele que é e que há de vir. Levante as mãos para o grande eu sou. Outro igual não há. Outro igual não há. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bom é estar na presença do Senhor. Lugar onde encontramos descanso para as nossas almas. Né? Vamos orar pelas crianças? Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, as nossas crianças diante da tua presença. Para que o Senhor, ó Deus, venha sobre eles, pelo teu Espírito Santo, trazer o conhecimento da palavra ministrada aos seus corações. Eles possam guardar nos seus corações e crescer com esse ensinamento. Para que possam, Senhor, ó Deus, ser canais e instrumentos do Senhor. Ó Deus, instrumentos da tua palavra, Senhor, quando assim eles crescerem. Que eu possa abençoar aquele que ministra, dando a unção do Espírito Santo. Que as palavras que saírem de sua boca sejam palavras, ó Deus, do teu Espírito Santo, para o coração de cada uma das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em todos os tempos, né? Em todos os tempos, sempre houve a necessidade da manifestação
manifestação dos dons espirituais. Porque foi assim que Deus deu aos seus e prometeu por ocasião do Pentecostes. E com o advento do Espírito Santo, deu aos homens e à igreja os dons do Espírito. Todos de grande importância para a igreja. Mas nos dias atuais, nós estamos precisando de algo maior com relação à manifestação dos dons do Espírito na nossa vida. E são dois dons que são imprescindíveis no tempo que nós estamos vivendo, que é a ciência e o discernimento. A ciência por ocasião da revelação da palavra. Simplesmente a palavra. Revelação da palavra de Deus, que é a única que nós necessitamos para nos guiar. Não é conceitos, pensamentos, interpretações humanas que podem nos guiar, mas a palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa por demais da ciência da palavra. E mais do que principal também é o discernimento. E é o discernimento dos espíritos. Muitas pessoas, quando falam de discernimento dos espíritos, só pensam em discernimento de espíritos de capeta, de demônios. Não. Existem vários espíritos que atuam, como o espírito de engano, por exemplo, que atua, principalmente nos dias atuais, para enganar. Não é o povo do mundo. Porque o povo do mundo já está enganado. É a igreja. É a igreja. E como ele trabalha, como ele atua nesse tempo que nós estamos vivendo, com muitas interpretações humanas, muitos achômetros, muitos conceitos pessoais a respeito daquilo que até mesmo leem e utilizam desses métodos, desse método da palavra, para apenas ludibriar as pessoas. E a gente, eu estava até falando com a Céia, acho que foi hoje, Eu disse, olha, se tem uma coisa que o diabo gosta de usar para enganar a igreja, é a palavra. É a palavra. Existem muitos ministros hoje com muita erudição na palavra. Existem muitos ministros hoje com o dom da palavra, de persuasão, de oratória, de como chamar e cativar a atenção das pessoas, chamando para si. Tem muitos que fazem isso, inclusive tem até cursos para isso, cursos para isso. Hoje, nos dias atuais, é o curso de coaching, Então, hoje, muitos pastores estão fazendo um curso de coaching, para saber como se dirigir para as pessoas, para saber como falar com as pessoas, para atrair a atenção delas. Como se a presença do Espírito, que é única e suficiente para o entendimento e a compreensão da palavra, não fosse necessária. Ou como se fosse a preparação do coach, a preparação desse tipo de entendimento, maior do que o Espírito Santo para revelar estratégias que homens buscam para falar ao coração das pessoas, e até mesmo através de ministrações, através de roupa, através de luzes, através de parede preta, através de igreja preta, escura, enfim, e de luzes, de shows. Não que cada um faz do jeito que quer, mas o problema é que não pode, esse método não pode ser o método principal para levar as pessoas a Cristo. O Espírito Santo não precisa de ajuda, eu não preciso de capeta e nem de macumbeiro para ganhar um macumbeiro. Eu preciso apenas ser servo de Deus. Eu preciso apenas falar a palavra da verdade.
E as pessoas vão entender, sabe por quê? Porque quando eu transmitir a palavra da verdade, eu não posso transmitir com a palavra humana, de raciocínio humano, mas pelo Espírito de Deus. E quando eu transmito a palavra pelo Espírito de Deus, vai ao Espírito das pessoas, elas vão entender o que o Espírito Santo está falando com elas. Porque na realidade, a obra de convencer o mundo dos seus pecados e do juízo, não é minha, é do Espírito de Deus que habita em nós. Amém. Mas tem muita gente achando que tem que dar um jeito. Como outras semanas atrás eu falei a respeito do bolo, né? Tem pessoas que estão querendo dar uma incrementadinha, colocar algo um pouquinho a mais só para dar uma acentuada para o quebra-gelo, inclusive, né? Eu lembro do período que a gente ia em alguns estudos bíblicos, então eles falavam que era necessário para desarmar as pessoas um quebra-gelo, uma piadinha, né? Um jeitinho engraçado para as pessoas darem risada e se desarmarem, para poder abrir o coração. Gente, a palavra do poder abre qualquer coração. Amém. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo em que nós mesmos dizemos que é o último tempo. É o último tempo. E nesse último tempo, há muita mensagem, muita ministração falando a respeito de que antes do Senhor vir, vem um avivamento. Mas isso não está escrito na Bíblia, que antes de Jesus voltar, vem um avivamento. As pessoas creem, né, e falam e pregam que antes de tudo vem um avivamento. O avivamento começou na Rua Azusa. Mas que tipo de avivamento nós estamos falando? O que é realmente avivamento? Não é movimento. E o que a gente vê as pessoas esperarem é um grande movimento, como o mover das águas, né? É um movimento de festividade, é um movimento de alegria, é um movimento de pessoas indo às filas para ir aos cultos. O avivamento é cair de joelho. Se você for no Google, o IA vai te informar o que é avivamento. Se perguntar no Google, ele vai te dizer que é rasgar o coração, é arrependimento de pecados, é ver e saber que está caminhando da maneira errada e buscar o conserto em Deus. E nós estamos vendo que hoje, se você observar no livro de Apocalipse, as 7 igrejas, se você ver lá todas as palavras que Deus diz assim, tenho contra ti, estão presentes na igreja hoje. Todas elas. E ele está se dirigindo ali à igreja. E há uma coisa que é muito importante a gente observar, é que no livro de Daniel, no capítulo 9, quando fala as 70 semanas de Daniel, ele está falando a respeito de quem está no cativeiro, na Babilônia. Está falando a respeito de Israel. Está falando da manifestação da estátua de Daniel para o tempo de Israel. E ele fala do tempo de Israel até o nascimento de Jesus. E quando ele fala do nascimento e até a morte de Jesus, cessa ali então 463 anos, desde de Neemias até, desde Neemias até a morte de Jesus, 463 anos, para o tempo de Israel, porque quando Jesus se manifesta, inicia-se o tempo da igreja, é o tempo da igreja. É o tempo onde vão nascer aqueles que creram em Jesus, que receberam Jesus. O próprio Jesus diz assim, ele veio para a palavra, João, o Evangelho de João, o próprio João fala, veio para o que eram seus, os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então ele está dizendo o seguinte, ele veio para Israel,
se manifestou em Israel, falou, operou milagres em Israel, mas Israel rejeitou. Mas é claro que isso é o curso, né, do processo de restauração da humanidade toda. Porque se Israel apenas tivesse aceitado tudo, nós não teríamos sido enxertados. Eles rejeitaram, nós recebemos. E começa então ali agora a época que a gente chama época da graça. É onde então a gente é salvo, não pela lei, mas sim pela graça. Porque crê no nome de Jesus. Se arrepende dos seus pecados. E busca o Senhor. E aí, nesse período do tempo que Deus estabeleceu para a igreja, vão então agora sendo salvos todos aqueles que receberam Jesus e vêm sendo agora a geração de Jesus, né? Porque somos gerados nele, a geração de Jesus, a geração dos nascidos de novo, aqueles que vão inclusive sentar à mesa com ele nas bodas do Cordeiro, aqueles que vão celebrar a ceia do Senhor nas bodas do Cordeiro, aqueles que vão participar até mesmo do tribunal de Cristo para receber o galardão de Deus. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender que existe o tempo de Israel, mas existe o tempo da igreja. Quando cessar o tempo da igreja, recomeça o tempo de Israel, que é os últimos 7 anos. Os últimos 7 anos é tempo de Israel. É quando se manifesta o homem da iniquidade. Tessalonicenses capítulo 2. Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses, perdão. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nos diz assim a palavra do Senhor. Isso o apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses e à igreja de hoje. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, supostamente, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, vem a apostasia. Antes daquele dia, vem a apostasia. Não é uma família, é a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou objeto de adoração. Está falando do próprio anticristo. Está falando do tempo da manifestação do anticristo. Mas ele está dizendo aqui que antes que o anticristo seja revelado, vem a apostasia. Ele está falando apostasia de quem? De quem que ele está falando apostasia? Do mundo? Não, o mundo já está fora. O mundo já está debaixo do pecado. Ele está falando da apostasia da igreja. Ele está falando da apostasia do povo de Deus. Mas como é a apostasia? O que é a apostasia? Muitos falam assim, apostasia é pegar o caminho errado. A apostasia é fazer, em vez de fazer aqui, faz do lado errado. A apostasia, no meu entendimento, é desviar-se da verdade. É desviar-se da palavra da verdade. E como isso acontece na igreja? Ora, tudo que muda em termos daquilo que Jesus nos ensinou, ele diz assim, o próprio Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
Então ele está dizendo assim: quem tem a minha palavra, quem recebeu a minha palavra e segue os meus passos, ele guarda os mandamentos. Como? Ele caminha, ele anda na prática da minha palavra. Ele anda conforme eu ordenei. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos. Ele não diz assim: aquele que tem o meu ensino, aquele que tem as minhas orientações. Não, ele diz: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda. Ele está dizendo: esse que faz isso, esse é o que me ama. Ele está falando de outro que não observa, que não guarda os mandamentos, que não anda segundo a palavra de Deus, que não anda segundo a palavra do Senhor, é que ama Ele. E a palavra de Deus, lá no livro de Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, diz assim: toda a Escritura, primeiro e segundo, esse é o segundo, perdão, toda a Escritura é inspirada por Deus. Primeiro de tudo, não é inspirado pelos homens, não é conceito humano, é inspiração de Deus e é útil para quê? A palavra de Deus é útil para ensinar. A palavra de Deus é útil para a repreensão. A palavra de Deus é útil para a correção. A palavra de Deus é útil para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Quem não anda segundo a palavra de Deus está se desviando da palavra da verdade. Nós, nesse tempo, e vocês aí, eu digo que eu sei porque vocês veem, observam isso também. O tempo que nós estamos vivendo hoje, o que mais se vê é desvio da verdade. Porque a Bíblia prega a palavra da cruz. O próprio apóstolo Paulo diz assim: nós pregamos a palavra da cruz. Nós pregamos Cristo crucificado. É isso que a igreja tem que pregar: Cristo crucificado. E obedecer às ordens do Senhor, diz assim: indo por todo mundo e anunciai, ou pregai o meu evangelho. Qual é o evangelho de Cristo? É crer, se arrepender e confessar Jesus como Salvador. Esse é o evangelho de Cristo. Que Ele veio para salvar, que Ele veio para libertar, que Ele veio para transformar. Nada mais a acrescentar. O problema é que a gente pega a palavra das doutrinas da Bíblia e começa a transformar isso em conceitos e fazer com que os homens comecem a fazer as coisas para merecer a salvação. Quando a salvação é por misericórdia e graça, é porque Ele olhou para nós e nos amou, e nos chamou, e nos escolheu. Se nós observarmos a oração de Jesus em João Evangelho de João capítulo 17, ele diz assim: todos aqueles que tu me deste, Pai, eu não deixei que nenhum deles se perdesse. Quem Deus deu para ele? Todos aqueles que creram. Não é só os discípulos. Ele está falando dos apóstolos, ele está falando dos discípulos de Jesus, dos 70, dos 500 que se converteram, dos 3.000 que se converteram. Ele está falando de todo aquele que creu em Jesus, que se converteu e nasceu de novo. Nenhum desses ele deixará de se perder, a não ser o filho da perdição, que foi o capeta, o diabo lá, foi Judas, infelizmente, né? Infelizmente. Porque tinha um processo da restauração, do resgate humano, tinha que acontecer. Agora, nós estamos vivendo um tempo em que a apostasia está aí na cara de todo mundo. E as pessoas estão fazendo do Evangelho segundo seus próprios conceitos. Não é bem assim? É do jeito que ele entende, do jeito que ele conhece, do jeito que ele ouviu. Muitas vezes não é do jeito que leu. Não é do jeito que buscou
de Deus na revelação da palavra que nós acabamos de ler aqui. Ela é apta para fazer tudo isso. E ela faz tudo isso. A palavra de Deus nos confronta. Muitas vezes a gente lê a palavra do Senhor e a gente fala assim, nossa, eu estava agindo errado. Eu estava pensando errado a respeito disso. Meu Deus, me perdoa. A gente já dobra o joelho, pede perdão, porque a gente vê que a palavra revelou que nós estamos dando um passo errado. Estamos dando um passo fora do caminho. Mas como Ele é o nosso pastor, Ele vem também com o seu cajado, e como ovelha que somos, Ele nos coloca de volta na posição que nós devemos estar. Porque Ele nos conhece e sabe que a nossa visão é muito limitada. Precisamos do Espírito Santo para nos guiar. Não adianta a gente achar o seguinte, olha, tudo bem, a hora que eu precisar do Espírito Santo, eu chamo Ele e Ele me mostra determinadas coisas. O resto eu vou segundo o meu conceito e aquilo que eu aprendi, inclusive, de uma faculdade, eu vou aplicar. E quando eu precisar, eu vou lá no quarto, vou orar e pedir o Espírito Santo me revelar isso aqui, eu não estou entendendo. O resto aqui eu já sei de cor salteado, assim como o jovem rico. Eu sei, eu tenho aplicado tudo isso, na minha vida. Tudo isso desde pequeno eu faço. Mas não é assim. Quando Jesus disse, então, deixe a sua dependência disso e venha atrás de mim, me segue, eu vou te sustentar. E nós vemos na palavra de Deus quantas pessoas tentaram fazer exatamente isso, de fazer com que as coisas acontecessem do seu jeito, da sua forma, da sua maneira de interpretar. A Bíblia, ela tem sim, claro, ela é interpretada, mas não segundo o meu raciocínio. Ela é interpretada pelo Espírito Santo de Deus, que revela para mim a hora que Ele quiser. Não é a hora que eu quero, mas a hora que Ele quiser. Eu leio a palavra e eu clamo a Ele, Senhor, me mostra isso, então Ele vai me mostrar. Mas se de repente não é o momento, Ele simplesmente, muitas vezes, gente, a gente foi ler a Bíblia, eu estou lendo um negócio aqui, não entendi não. Nossa, estou levando uma chibatada aqui. Vou ler outra parte, porque essa que eu não entendi. Claro, porque o Espírito não quis revelar a você aquilo ali. Mas tem hora que você pega, lê uma coisa que parece que meio descabida, e de repente salta aos seus olhos aquilo que Deus está falando com você através daquela palavra. E uma só palavra que surge na sua mente, você, olha meu Deus, passei tanto tempo em cima disso, lendo isso, e nunca entendia, mas agora estou entendendo, os meus olhos estão sendo abertos. O próprio Jesus mostrou isso para os seus discípulos. Ele disse assim, eu falei com vocês, até aqui, vou parar. Mas a partir de agora, vocês vão entender. Eu vou falar claramente. Como assim claramente? A gente vê que depois, ainda Jesus falou algumas coisas para eles, mas não entenderam nada. Mas como isso, Senhor? Mas como? O Senhor vai para onde? Para onde o Senhor vai? Para onde o Senhor vai? O Senhor está dizendo que vai para onde eu vou, você não pode ir? Então, para onde o Senhor vai? Que a gente... E aí ele ainda fala assim, para onde eu vou, vocês sabem. Como? Se a gente não sabia para onde o Senhor vai, como é que a gente sabe, Senhor? Mas o Senhor disse, vocês vão saber. Eu vou enviar o Consolador, o meu Espírito Santo, e ele vai revelar para vocês tudo que vocês precisam saber e lembrar-se, Ele nos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Não existe outro lugar que Jesus não fale conosco senão através da Bíblia. Não é através da boca de um pregador. Porque se a gente se apoiar a nossa fé na boca de um pregador, sem observar a palavra do Senhor, nós estamos perdidos. Porque a gente pode entrar no caminho do erro, uma doutrina errada, porque não vamos buscar na palavra a compreensão daquilo que ele está ministrando lá. Da mesma forma, aquilo que eu estou ministrando aqui, cada um tem a responsabilidade de olhar a palavra e dizer, não, essa aqui está aqui. Ele não está inventando, não é um pensamento, não é um conceito, é a palavra de Deus que está dizendo.
E o que eu li para vocês aqui é a palavra de Deus está dizendo: antes do anticristo, vem a apostasia. Vem a apostasia. E a igreja hoje, mais do que nunca, precisa mesmo de um avivamento. Como não precisa? Precisa rasgar as vestes, precisa se converter. Eles se colocaram, a igreja de hoje se colocou numa zona de conforto, achando o seguinte: ó, já ganhamos o céu. Não preciso tanto, porque Jesus já pagou o preço lá na cruz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas iniquidades estavam sobre ele. E sobre suas pisaduras nós somos sarados. Ele já sofreu tudo, eu só tenho que desfrutar agora. Não, existe um preço. Um preço. Não é o preço de morte, que ele já morreu por nós, mas existe um preço de obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Em tantas passagens da Bíblia, o Senhor falou que agrada a Ele, que é obediência. Não é sacrifício, mas que a gente obedeça ao Senhor. E obedecer ao Senhor não é de palavras, não é de ensinar aos outros. Obedecer ao Senhor é ser exemplo, é seguir o exemplo da palavra, é pegar a palavra e aplicar na própria vida. Ah, mas é difícil fazer tudo que é a palavra de Deus. Como é que Deus pode pedir para nós, ensinar a gente uma coisa que a gente não pode fazer? Fala para mim. Deus não é um Deus incoerente. Deus é um Deus coerente. Ele sabe que a gente pode, mas a gente inventa desculpa para dizer assim: mas isso aqui é muito difícil. Isso aqui, olha, tudo bem, eu preciso de muita ajuda do Espírito Santo para fazer isso aqui, porque eu não consigo. Não, claro que o Espírito Santo vai nos ajudar, mas a parte que me cabe escolher fazer o bem, escolher andar na direção do Senhor, escolher andar em obediência, escolher andar em segundo a palavra, sou eu. Sou eu que escolho aplicar a palavra de Deus na minha vida. Ela não vem por si só e como se fosse uma roupa, ela simplesmente, eu coloco essa roupa de palavra de Deus e vou sair por aí sem aplicar na minha própria vida. As pessoas têm que enxergar a palavra de Deus em mim. Ela tem que enxergar a palavra de Deus em nós, porque senão a gente vai entrar exatamente no caminho que nós falamos aqui, caminho da apostasia, desvio da verdade. As pessoas estão falando da verdade desviadas dela. O próprio Jesus disse assim: esse povo aí, ó, esse povo que vocês estão falando aí, estão vendo aí, me louva com os lábios. Me louva com os lábios. E quantos estão fazendo isso nos dias de hoje? Quantos estão buscando autorrealização através do nome de Jesus? Quantos? Quantos estão buscando se firmar financeiramente através do nome de Jesus? Não é o ímpio, não. Na igreja. Quantos estão se instalando em segurança, em prosperidade, em moradia, em tudo quanto é coisa, na palavra de Deus? Quantos estão usando a palavra do Senhor para se autoafirmarem no mundo, para serem reconhecidos pelas pessoas, para serem vistos pelos homens? Mas é isso que Deus espera de nós? O que Deus espera olhar e ver, enxergar em nós, é aqui dentro. Mas a Bíblia diz também, o próprio Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Se o meu coração estiver cheio do Espírito, cheio da palavra, eu só vou falar a palavra. Mas muitos dizem que está cheio de Deus, o seu coração, mas a boca é suja. A boca é mentirosa. A boca dá mau testemunho da própria palavra de Deus. Não é porque muitos líderes caíram em tentação, que até mesmo provocaram escândalos no meio do Evangelho, mas se arrependeram, porque isso é próprio do ser humano. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu posso cair? Posso. Se eu não prestar atenção. Por isso que Jesus falou para os discípulos: vigiai. Ele não falou para eles orar primeiro, não.
Ele falou, vigiai e orai. A gente muitas vezes inverte a palavra. É igual a palavra que muitos falam assim, né? Que o diabo veio matar, veio roubar, veio destruir. Não. Jesus disse claramente, o diabo veio roubar primeiro, matar segundo, e depois destruir. A mesma forma, orar e vigiar. Normalmente, orar e vigiar. Não, Jesus disse assim, vigiar. Porque a gente só está atento, observando a palavra de Deus para não cair em tentação. Ele ensina a gente a orar, não nos deixe cair em tentação. Porque pelo Espírito Santo Ele vai nos alertar quando a tentação vier bater a nossa porta. Quando a tentação estiver ali diante de nós, Ele nos alerta. Mas às vezes a gente está tão irado que a gente escolhe dar vazão à ira do que dar ouvido à voz do Espírito Santo que está falando conosco. Aí fala assim, Senhor, eu orei para o Senhor não deixar eu cair em tentação. Mas eu falei para o meu Espírito falar com você. E ele falou. O Espírito Santo falou, falei com ele. Eu falei com ele. Mas aí ele estava tão iradinho que saiu lá e foi querer tirar satisfação e arrumou emprego para ele. Eu não pude livrar ele. Não pude. Está todo quebrado aí por causa disso. É assim. O que acontece? Agora, ele disse para a gente nos ensinar a orar, pedindo assim, para que nós possamos, né, observar, receber a instrução do Espírito de Deus e recuar, resistir, sujeitar-se a Deus, resistir o diabo para ele fugir de nós. Como é que Jesus resistiu? Ele ensinou a gente como resistir. Muitas pessoas falam assim, era Jesus que estava no deserto. Ele era o próprio Deus que estava no deserto, por isso ele conseguiu. Não. Ele estava como homem. E ele se limitou às fraquezas humanas, porque a Bíblia diz que ele teve fome. Não é não? Se ele podia agir como Deus, água não ia fazer diferença para ele. Porque esse mesmo Deus fez com que o povo humano, né, que ainda foi desobediente, que não entrou, que não obedeceu a Deus, lá no futuro, não perdesse as sandálias do pé e não perdesse a roupa. Agora imagina, que mandava maná do céu, o próprio Jesus. Estou no deserto, manda um manazinho para mim aí comer, porque eu nem precisava disso. Se ele fosse usar a sua divindade, né? Ele não precisava beber água nem comer. Ele ia aguentar não só 40 dias, porque ficar um ano no deserto. Mas ele não. Ele se vestiu de humanidade. E como humano, ele enfrentou todas as limitações humanas para mostrar para nós que a gente pode vencer essas investidas do diabo. Mostrar quem nós somos. Primeira coisa, né? Ele fala, se tu és o Filho de Deus, pula daqui. Está escrito lá na palavra. Ele sabe usar bem a palavra, né? É o que nós falamos aqui. Ele usa a palavra, ministra a palavra, para a gente poder provar quem somos. E ele então fala assim, é filho de Deus, transforma a pedra em pão, está com fome. O diabo viu que ele estava com fome, né? Ele não falou para o diabo que estava com fome, falou? Não. A Bíblia diz que teve fome. O diabo logo percebendo que ele estava ali, tremendo, igual eu. Quando estou com fome, eu fico tremendo. Ele estava ali tremendo, o diabo, está com fome. Você tem poder, a palavra de Deus diz, você tem poder, você pode. Ele queria que Jesus saísse da humanidade, gente. Você pode pedir para a pedra transformar em pão. Você já viu isso? Você já viu pedra transformar em pão? Eu vi na palavra o Senhor multiplicar os pães e os peixes. Mas transformar pedra em pão, nunca vi em lugar nenhum. Mas ele disse que Jesus podia fazer isso. Né? Você pode pedir, transformar a pedra em pão. Comer o pão que está com fome. E depois ele disse assim, queria que Jesus mostrasse que ele era super-homem. Salta daqui, né? Pula daqui. Se tu és mesmo, se você é mesmo filho de Deus, você é Deus, você é filho de Deus, pula.
Porque está escrito que você pode dar a ordem aos anjos. E por último, né, aquilo que mais tenta o ser humano é o bolso. Mais tenta o ser humano: ostentação, riqueza, luxo. Não é luxúria, luxo, né? Então, tudo isso eu vou te dar. Olha só o mundo, olha. Eu imagino que ele deve ter mostrado um mundo de ouro, né? Cheio de pedras pessoal, brilhante. Olha só, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorar. Por que ele disse te dou? Porque o próprio Jesus está falando. Mas quando Jesus subiu a cruz, ele tomou a chave da morte e do inferno nas mãos. E também o diabo deixou de ser o príncipe desse mundo, né? Foi derrotado na cruz. E agora o Senhor tomou, porque ele disse assim, que a terra e o estado dos seus pés era dele. É dele. Ele criou todas as coisas. E ele pode mudar tudo isso. Então o próprio Senhor fala para ele: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda mostra para ele o seguinte: olha, eu sou humano, mas eu sou teu Deus. Olha que coisa que Jesus fala para o diabo. Ele era humano, e ele humilha o diabo lá naquela hora da tentação. Ele disse: não tentará o Senhor teu Deus. Ele estava tentando Jesus. Ele não tentará o Senhor teu Deus. Porque Jesus podia mostrar que ele era Deus, mas ele não quis mostrar. Tudo isso eu te dou. Jesus veio trazer vida abundante para nós, mas essa vida abundante é que a gente pode viver abundantemente sem ter nada no bolso. A gente pode viver abundantemente com alguém no hospital, ali na véspera da morte, entregue à morte. Por que a gente pode viver abundantemente? Porque a gente crê nele. Que se morrer alguém que nós amamos, ele é poderoso para nos consolar. E mostrar para nós que aquela pessoa que nós amamos e que ele salvou está com ele na glória. Porque esse é a maior conquista, a nossa maior conquista é deixarmos esse mundo e irmos tomar posse da vida eterna que ele nos prometeu. Mas para isso nós precisamos andar em obediência. Isso. Apagou. Então, isso ele nos prometeu. Ele veio se manifestar ao mundo para nos dar esta chance de nós sermos salvos por ele. Mas existe algumas coisas que nós temos que observar, sim. Da mesma forma que o homem, no princípio, tem que escolher, né, o certo e o errado, nós temos que escolher. Obedecemos ao Senhor, aplicamos a sua palavra ou não. Mas não podemos mudar ela. Porque se fizermos de maneira errada, Deus não vai nos aprovar. É como eu disse, os ingredientes estão ali. Se qualquer coisa que fizer, se mudou o ingrediente, se mudou a forma, acabou. Já não é a mesma coisa. Então, precisamos guardar a palavra do Senhor. E a coisa que eu quero observar com vocês aqui é justamente ao 17 do 2 Timóteo, que diz assim, para que o homem de Deus, então nós somos homens de Deus, mas tudo isso para que ele seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se ele não guardar a palavra, se ela não for inspirada para ele, se ela não for útil e não ensiná-lo, e não o repreendê-lo, e não corrigi-lo, ele não está preparado para a obra. Então a Bíblia mostra o caminho que nós devemos andar, para não andar no caminho da apostasia. A palavra é a palavra da verdade. O próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quem não andar conforme ele nos ensinou,
e nos orientou e nos instruiu, por isso Ele deixou a sua palavra para todos nós e usou os seus servos, apóstolos, para que nós pudéssemos receber a instrução e buscar de Deus a revelação de tudo aquilo que Deus revelou para esses homens. Ela foi inspirada, os homens escreveram e transmitiram para nós há 2000 anos. 2000 anos depois. E nós estamos aqui hoje vivendo esse tempo tão perigoso. Jesus está às portas. Mas sabe o que acontece? Muita gente não acredita mais nisso, sabia? Passou 2000 anos que Jesus foi assunto ao céu. Mas as pessoas não acreditam. Passou 2000, mas não acreditam. Mas Ele vem. Porque os sinais estão aí bem claros. Sinais não que aconteceram há 200 anos atrás, não. Sinais de cumprimento da palavra que está acontecendo hoje. Hoje. A Sé estava falando, né? Que nós, do princípio das dores. Nós estamos no princípio das dores. Nós aqui no Brasil ainda não chegamos nisso. Mas lá em Angola, estava um culto lotado de gente. Sabe o que aconteceu em Angola? Sabe o que aconteceu? Entraram na igreja e demolaram todos os que estavam na igreja. Homens, mulheres e crianças. Por quê? Sabe como é que a igreja na China tem que fazer? Eles exigem lá, você pode cultuar. Mas antes, vocês têm que fazer uma homenagem e colocar lá a bandeira do comunismo da China. Antes do culto, tem que fazer a homenagem. E depois do culto, vocês podem fazer o culto ao Deus de vocês. Mas primeiro tem que colocar, em primeiro lugar, o comunismo da China. E quantos no mundo, espalhados no mundo, estão sendo mortos? Então nós não podemos falar assim, o princípio da dor não chegou. Não, chegou sim. Não chegou até nós, mas está chegando. Está chegando com a inflação. Está chegando com o que nós estamos vendo aí hoje. O dinheiro que a gente tinha há 2 anos atrás, já não dá mais para a gente fazer o que a gente fazia 2 anos atrás. Porque foi colocado, né, um enviado para destruir o nosso país. É isso. E agora está aí querendo derriar. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Isso mostra que nós estamos vivendo no limiar da volta do Senhor. Eu posso dizer para vocês uma coisa. Se não chegar para você, chega para mim. É isso aí. Já falou, né? Aqui 10, 15 anos Jesus volta. Para mim, volta. Entendeu? Então, mas está aí no limiar e aí, por causa disso eu não vou tomar cuidado. Sabe por quê? Porque a gente não sabe também nem o dia nem a hora que nós vamos morrer. Nós não sabemos o dia e a hora que as coisas vão acontecer conosco. Eu posso estar aqui pregando para vocês agora e daqui a pouco vir para casa e morrer. Posso ou não posso? Não é porque Jesus me ama que Ele vai me preservar. Eu peço para Ele para me preservar para minha esposa e ela preservar para mim. Mas Jesus, sabe, o mais importante para Ele é a glória. E não tem nada a ver com esse mundo aqui, não quer saber nada desse mundo, não. Ele nos guarda no mundo. Ele nos livra do mal. Mas se Ele tiver que escolher e nos levar para a glória, agora, e deixar a gente aqui, Ele nos leva para a glória. Paulo pediu, falou assim, Paulo falou, melhor é estar com Cristo. Mas eu prefiro, né, por enquanto, por causa de vocês, eu vou ficar aqui um pouquinho mais. Mas, gente, nós precisamos estar atentos. Não podemos deixar que até mesmo os nossos pensamentos, nós precisamos vigiar, inclusive, os nossos pensamentos, nossos conceitos pessoais. A gente tem que aprender a ser ensinado. Eu não tenho um conceito pré-estabelecido, mas a gente que tem a mente de Cristo, estamos aprendendo, sendo preparados até atingir a estatura do varão perfeito. E como eu não atingi essa estatura do varão perfeito, eu estou em processo de santificação e de conhecimento de Deus. Muitas vezes Deus está querendo revelar coisas novas para nós, mas a gente fica lá, agarrado lá no que nós
nos ensinaram no passado pelo mundo de jeito nenhum. A apostasia vem por aí. Então precisamos entender o significado da apostasia. Também precisamos entender o significado do avivamento. E o que nós estamos vendo aí, a gente vê aí várias postagens do pastor Jefferson. Ele está mostrando como se alegrando, inclusive, porque ele está vendo na Inglaterra fazendo fila para adorar a Deus. Filas enormes para entrar no ambiente de culto e adorar a Deus. Ele está mostrando isso. Mas a Inglaterra está praticamente toda desviada, né? Invadida pelos muçulmanos. E só para terminar, uma informação para todos nós aqui. É o Hamas. Hezbollah. O Hezbollah está enviando 400 líderes do Hezbollah para a América do Sul. Brasil, Venezuela, Líbia, Argentina. O que eles vão fazer aqui? Fala para mim. França já foi toda invadida por muçulmanos. Inglaterra por muçulmanos. Nos Estados Unidos, o prefeito de Nova York, que está lá nas pesquisas, lá em cima, para ganhar as eleições lá, é muçulmano. Nova York. É muçulmano. O primeiro-ministro da Inglaterra também é muçulmano. Então pensa nisso, gente. Nós estamos sendo invadidos por esse espírito maligno. E aí o povo está assim, dormindo. E a palavra diz assim: desperta que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Precisamos estar despertos. E no livro de Tiago diz assim: rasgai as vossas vestes, orai, pranteai. É isso que a Bíblia fala para a gente fazer. Porque está chegando a nossa hora. Eu fui salvo em Cristo Jesus, mas eu preciso guardar, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Vamos orar a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, tua palavra é a palavra da verdade. É ela que nos instrui, é ela que nos ensina. E aquilo que nós, Senhor, pela incapacidade humana e pelo raciocínio humano, tentamos transmitir, Senhor, seja anulado. Que possa, Senhor, ó Deus, a palavra pelo Teu Espírito penetrar os corações e revelar a palavra do Senhor, para que o povo se volte para o Senhor e se arrependa dos seus pecados. A apostasia vem, e é a apostasia da igreja, Senhor. Desperta, igreja. Porque o Senhor mandou as cartas para 7 igrejas. Apenas uma se posicionou no Senhor, que é a igreja de Filadélfia. Que o Senhor mesmo disse lá na carta, que o Senhor vai livrar a igreja, Senhor, da hora que vem de grande tribulação para o mundo, Senhor. Para provar ao mundo, Senhor, uma tribulação que nunca houve na terra e nunca haverá. Então, Senhor, põe a tua mão e desperta também a tua igreja, Senhor. Nós estamos vendo nos dias de hoje as pessoas não estão mais interessadas no Evangelho. Elas estão interessadas em tudo, menos no Evangelho. E muitos estão interessados em shows, em autoafirmação, autopromoção, e não no Evangelho pleno, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós possamos não apenas falar a palavra do Senhor, temos que viver a tua palavra, temos que ser exemplo dela, para que o mundo olhe para nós e veja o Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém.
Senhor falou com você, no seu coração, compartilha esse vídeo. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir essa palavra e guardar essa palavra no coração, compartilha. Nós estamos felizes por você estar participando conosco. Que Deus possa te abençoar e te dar uma ótima semana, para a glória do nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar, né? Porque ainda não